Olá, você ligado no nosso canal, aqui no Boot da Binary, como ganhar dinheiro na internet. Você não está vendo nada errado aqui, eu estou apenas mostrando aqui o meu site de você criar rádios online gratuitamente. AutoDJ.net, é isso aí, eu tenho esse projeto aqui, que eu fiquei vários dias aqui criando um painel e tal, só para ter rádios online aqui gratuitamente. Se você quiser criar sua rádio, aí entra no site AutoDJ.net e crie sua rádio online gratuitamente. Mudei a tela aqui para mostrar para vocês a movimentação do mercado financeiro. Eu estou batendo nessa tecla aqui porque eu quero que você ganhe dinheiro de várias formas e você pode ganhar também no Forex. Tem opções binárias aí no Boot da Binary, que o pessoal está ganhando muito dinheiro aí com os nossos afiliados. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Esse mês aqui já estamos com bastante lucro. Tivemos 3 dias só de vitórias e 2 dias um pouco de derrota, mas sempre a derrota é menor que a vitória. Eu estava analisando o mercado financeiro aqui, eu já fiz vídeos para vocês mostrando aqui a movimentação. Eu só utilizo esses gráficos aqui de linha, que eu acho que é o melhor. Tem aqueles de Cândidas aqui, ó. Vamos ver onde que é aqui. Ó, tem barras, velas, candles vazio e um monte. Eu uso a linha mesmo aqui, sempre no 1 minuto, ó. Dá para colocar 3, 5. Esse aqui é só para comparar a movimentação de um dia para o outro, ó. Como foi, ó. Ó, quanto já subiu aqui, chegou lá em cima e daí acabou descendo. Mas para você operar aqui, day trade, você tem que deixar em 1 minuto, porque você vê a movimentação que está acontecendo naquele momento. E aumentando aqui, ó, você coloca aqui. Eu estava analisando certas moedas, que na verdade todas, elas vão descer. Quando abrir a bolsa dos Estados Unidos, elas vão descer. Agora com o horário de verão, elas estão abrindo 11h30, abre a bolsa de Nova York. Londres já é outra coisa, já é de madrugada. Também tem uma movimentação meio que padrão. Mas eu estava analisando aqui as moedas, principalmente as principais, né? AUD, dólar, NZD, o euro, que é o principal de todos, né? O euro e a libra. Esse aqui o euro Japão, o próprio dólar Japão, o euro franco, esse aqui o euro libra, dólar Canadá, e daí eu vou abrir aqui o outro que eu sempre acompanho, que é o dólar franco. Hoje, como é sexta-feira, meio que padrão deles pegar e subir durante o dia e descerem, acabam descendo todos. Mas não é sempre assim que descem todos, que até o franco desceu hoje. Até o dólar franco desceu, mas foi uma descedeira assim de algo inacreditável, que nem sempre acontece. Olha aqui, eles caíram, quando chegou esse momento aqui, ó, das 11, despencaram todos aqui, ó. O dólar, o euro, dólar, nem se fala, né? Esse aqui foi o que mais desceu de todos. E o NZD também acabou descendo, mas nem tudo aqui que tinha subido. Mas o que eu quero mostrar aqui para vocês? Eu analisei essas moedas principais e elas sempre vão descer depois das 11 horas ou 11h30. Sempre. Por quê? Porque é um horário forte da movimentação das moedas, e quando abre uma bolsa, o que acontece? Eles vão vender, porque o mercado financeiro é de compra e venda. Só que, claro que eles vão comprar
mas eles vão vender e vai cair bastante. Só que daí não pode acontecer como acontece com muita gente, que acaba abrindo uma posição depois que foi. Porque daí às vezes ele já foi e daí você coloca a posição e acaba ficando no prejuízo. Porque ele já foi e às vezes não continua. O dólar, o euro-dólar hoje, não tinha o que dar errado porque ele começou a descer e não parou mais. Não parou mesmo, ó. Até o finalzinho aqui, ó, às 20 horas ele desceu. Mas aqui, ó, qual seria o melhor horário para colocar essa venda? Seriam depois das 11 horas. Por quê? Porque aqui, ó, antes eles podem até subir. E está acontecendo isso aqui direto. O euro-dólar só vem caindo. Mas ele, 2 dias para cá, começou a subir. E geralmente acontece isso aqui, ó. Ele cair de madrugada bastante e depois ele volta. E daí ele vai voltar até as 11, 11h30, aqui foi até as 11h35, ó. Mas se colocasse as 11 aqui, uma ordem, ficaria negativo pouco e depois ia descer. Vamos supor que ele não fosse descer tudo isso aqui, ia descer apenas pouco e depois voltar como ele voltou aqui, como ele fez ontem. Mas de qualquer maneira, se eu colocasse as 11 aqui, ó, eu ficaria no lucro porque ele desceu. E isso aqui acontece sempre, dele pegar e fazer uma venda e aquela aí cai bastante e depois ele pode até voltar, como ele voltou aqui, e seguir subindo. Mas hoje não, hoje ele continua descendo porque sexta-feira geralmente acontece isso. Eles aprontarem uma, de pegar e subir lá em cima e depois descer tudo. Então aqui, ó, o melhor seria colocar às 11 horas uma ordem de venda do euro-dólar. Porque ele pode até subir um pouco aqui, ó, e depois vai descer. Geralmente ele acaba descendo quase tudo que subiu aqui, ó, por exemplo, se ele subiu aqui de certo horário, ele vai descer aqui nessa parte, ó. Hoje ele acabou descendo tudo aqui que tinha subido. E depois ainda desceu mais um pouco. Depois eu vou falar das outras. Outra coisa que horários que são quase que exatos de venda. Esse aqui depois das 11, né? Só que às vezes ele cai, ele dá essa caída e depois volta para cima e sobe e vai subindo, subindo, subindo. Só que eu nunca vi ele subir mais do que 15h30. 15h30, ó. Aqui ainda foi a 15h22, ó, mas 15h30 por aqui, ó. Depois ele é meio que sagrado, essa caída aqui das 15h30, 16 e continua descendo 17, 18, 19 até as 20. O que aconteceu aqui? Ele já tinha descido bastante, por isso que ele não continuou descendo. Mas só daqui dessa descida das 15h30 até as 16h40, ó, já deu muitos pontos. Ó. Então colocasse uma venda aqui 15h30, tranquilamente fecharia com bom lucro aqui embaixo, porque ele desceu 31, foi a 22, deu 9 pontos. Já é um bom lucro. Deixa eu mostrar ontem. Ontem aconteceu a mesma coisa. Só que daí ele voltou para cima e continuou subindo. Mas ó, ele subiu com tudo aqui. 11 horas ele desceu. E acabou descendo até meio-dia. Aqui ele nem chegou a subir. Subiu aqui, ó, sim, 11h21, subiu aqui até as 11h30. Porque ele fez a mesma coisa hoje. Ó, ele desceu aqui até 11h23, 25. E olha o que ele fez aqui, ó. Subiu aqui até as 11 e desceu até as 11h25 também. 23, 24, 25, 23. Só que claro que ele não desceu que nem ontem tudo e depois fez essa subida aqui até as 11h30, ó. A mesma coisa, e depois caiu
até as 12h13 ele foi hoje. E ontem ele foi até as 12. Só que a caída que ele fez ontem foi bem maior. Então, ó, ele caiu aqui, só que caiu mais, depois voltou, ainda voltou mais, mas não chegou lá em cima e desceu. Mas só que pode ver que aqui ele voltou para cima ontem. Então, se você colocasse uma ordem aqui às 11, não imaginando que ele ia subir lá em cima e cair tudo novamente e ia descer lá embaixo e ia lucrar mais ainda. Mas se imaginasse que ele não ia descer mais, aí você colocou a ordem aqui e fechou aqui. Meio-dia. E não precisa fechar antes, porque daí ele vai descer até meio-dia. Porque eu nunca vi ele descer até menos. Ou ele vai descer até as 11h45, por aí. Só que daí, geralmente ele cai aqui até o meio-dia. Por que daí ele já fez uma 11, meio-dia. Aí ele voltou para cima, pode ver. Só que ele voltou em horários que é de caída. E como que ele fazia? Ele caía e voltava. Pode ver que aqui ele foi lá, caiu, subiu e subiu na marra. Então ele foi fazendo o joguinho dele para subir. Coisa que ele não fez aqui é que ele caía para baixo. E uns horários de caída certos, claro que ontem não aconteceu isso. Mas seriam, por exemplo, aqui, ó, 12h50. Então não adianta pegar e colocar antes. Se ele caiu até as 12 aqui, ó, ele vai voltar para cima para poder cair, e vai cair às 12h50. Então não adianta colocar aqui, é bom esperar, porque ele vai dar um risco lá em cima e daí pega e coloca às 12h50, ele cai até a 1. Caiu até a 1, voltou aqui, caiu mais, mas geralmente, por exemplo, ele pode cair até 1 e daí acabar voltando e subir lá para cima. Então ali você sabe que 12h50 até a 1 ele vai cair. E sempre cai bastante. 48, 36, ó, deu 12 pontos. Então não teria erro ali, mas se colocasse, por exemplo, aqui embaixo já, e não imaginando que ele fosse descer até aqui, ó, o ganho seria pouco. Porque ele fez aqui, ele vai voltar lá em cima para cair exatamente às 12h50. Tem horários que ele cai no 45 e tem outros que é no 30. Como ali às 15h30, ele não vai subir lá em cima para cair às 15h50. Ele já deu aquele 30 e já vai ser caído ali. E pode ver o que aconteceu aqui ontem, ó. Ele ficou, foi, e não subiu mais. Foi até as 14h41, desceu. Só que daqui ele ainda não cai, ó. Ele vai cair aqui, ó. Subiu lá, desceu. Voltou lá em cima para cair exatamente às 15h30, ó, 15h27. Aí ele caiu sagradamente até as 16. Voltou lá e tal e tal. Pode ver até o horário que ele caiu? 19h43. Geralmente ele cai até as 20, mas como ele já tinha caído bastante aqui, então ele ainda acabou voltando um pouquinho aqui até as 20. Em vez de cair até as 20, ele subiu. Mas aqui já dava um lucro bom. Então nem precisa pegar e se abrir uma ordem lá às 15h30, nem precisa fechar correndo tudo, porque ela não vai voltar para cima. Ela pode até voltar um pouco aqui, mas vai cair mais. Geralmente cai até as 18, 18h20, ou até as 19 ou até as 20. Dependendo do dia e do tanto que caiu. Hoje, como ele já tinha caído bastante, ele acabou caindo só aquela partezinha ali, ó. E ele ficou tentando aqui, porque ele já tinha que estourar mais como é que eu vou dizer? Um suporte, porque ele, no momento que ele desceu até aqui, ó, pode ver que ele ficou ali no pontinho, ó, mas daí ele estourou porque ele desceu um pouquinho. Aí ele fica estourando sempre um pouquinho mais e não assim muito diferente de quando ele já está lá em cima. E daí você sabe que ele pode descer até aqui embaixo. Então ele seria esse ponto aqui, ó. E geralmente o euro, o dólar, ele passa do ponto. Ele passa. Às vezes ele pode até voltar aqui no gráfico, depois você vai olhar e parece que ele voltou, mas no momento ele passou. Então às vezes dá para colocar uma ordem fechando aqui embaixo, dependendo do dia e do jeito que ele está caindo, porque ele vai pegar e passar. Aconteceu aqui a mesma coisa.
na madrugada. Então, por exemplo, a madrugada é outro horário que ele vai cair. Não é uma coisa assim que sempre aconteceu isso, mas geralmente acontece isso dele subir à noite, às vezes bastante até, e depois de madrugada ele vai descer. E ele desce bastante assim rápido. Pode ver que daqui, ó, 5h57, ó, 6h25 ele já estava aqui embaixo. Coisa que na noite para ele descer assim é muito devagar. Ó. Aqui ele foi das 23 até meia-noite, ó. Não deu nem 40, 36, ó. 4 pontos. Levou 1 hora para dar 4. Aqui, ó, meia hora ele já tinha descido 39, 30, já tinha descido 9 pontos. E só que quando ele chega à madrugada, pode ver que os riscos dele são bem maiores. Ele acaba fazendo aqui, voltando lá e desce lá. Mas ele desce aqui, ó. Ele desce. Então geralmente acontece isso de madrugada. Ele subir à noite, às vezes bastante, mas ultimamente não está subindo muito. E depois ele começar e cair. E cai bastante. E daí ele passou desse ponto aqui, que ele tinha deixado no outro dia que tinha caído de madrugada também. E aqui ele acabou caindo até as 9h35. Mas outra coisa também que, por exemplo, quando ele vem caindo, ele nunca vai passar aqui das 9h30, 9h30, 9h45, o mais tardar é 9h30, 9h30. Ele nunca vai. E geralmente, se ele caiu bastante aqui, ele não vai cair aqui, ó, 9h50 e cair muito até as 10. Que daí ele acaba já tentando voltar lá em cima esperando a bolsa dos Estados Unidos. E um horário que é certo, que sempre cai, é o horário das 7 horas. Pode ver que aqui ele caiu, veio caindo até aqui, ó, e quando chegou 6h40 ele voltou lá em cima para subir até as 7. E daí das 7, às vezes geralmente começa às 6h50, 6h59, ou às 7 mesmo. Ou às vezes só um pouquinho até 7h15 e depois ele desce. E aqui na verdade ele desceu até 7h15. Então de qualquer maneira ele desceu. Às vezes ele sobe e depois ele desce até as 8h15. Então esse horário aqui é sagrado de descida. Muito poucas vezes ele não desceu bastante. E ele desce bastante. Outro horário que sagrado de descida seria às 8h40 ou 8h50. Que aconteceu ontem aqui, ó. Hoje não caiu. Não caiu hoje, não. Ele começou 8h40 até descer um pouco, ó. Até desceu. Se colocasse aqui, ó, e fechasse rápido aqui, ó, daria alguns pontos. 38, 4 pontos só. Ele acabou voltando lá. Mas de qualquer maneira, se colocasse a ordem aqui, ó, ele foi lá em cima e acabou descendo. Então deu certo, daria certo. Mas geralmente é um horário de caída. Só que depois das 9h30, já não é mais caída. Aí pode ser compra e às vezes ele volta lá em cima até as 11. Então já daria para colocar uma compra. Então eu já falei do euro dólar. Agora uma moeda aqui que ela se movimenta muito é a libra dólar. Essa aqui é perigoso. Mas eu estava vendo assim, já faz vários dias que eu estou analisando ela. E por exemplo, aqui à noite. Começa aqui às 20 e vai indo. Pode ver que daqui ele anda pouco, para cima e para baixo e não passa disso. Claro que daí se você pegar no momento certo aqui já pega com lucro. Mas às vezes não dá certo, porque daí aqui ele estava descendo. E daí acabou voltando lá, e depois que ele desceu. Mas eu analisei aqui e cheguei à conclusão que ela desce na noite,
Mas como vai começar lá pelas 4, 5 da manhã, vai descer bastante e depois ela acaba voltando e passando daqui. Ela sempre volta e sobe lá para cima. Poucas vezes não aconteceu isso. E uma vez não aconteceu que não caiu. E foi quando eu coloquei a ordem, mas foi uma vez. Uma. Geralmente acontece bem certo isso, dele pegar e descer e depois voltar e subir. Então se você colocar uma ordem aqui de venda e de compra, mas só que geralmente a venda é primeiro, então daí não tenha certeza que ele vai voltar. Mas eu fiz os testes, abri para baixo e abri para cima e ele deu certo, ele voltou. Desceu lá embaixo e voltou. Ontem eu achei que ele não ia fazer isso. Vou mostrar aqui. Porque ele desceu muito ontem. Olha aqui, ele estava aqui. Pode ver que a noite daqui, ó, a movimentação é muito pequenininha. Risquinho de nada. Chegou aqui lá pelas 5, ó, caiu. Até as 6. E daí ele acabou descendo até as 10. E daí eu achei que ele não ia voltar, porque ele tinha descido bastante. Ele voltou e passou. E bastante para cima. Então aqui marcava a ordem lá em cima. Fechou. E a ordem lá embaixo. Só que o que acontece? Poderia pegar e colocar quando ele caiu aqui. Mais tardar até as 8, 9. Ou até as 10 que ele caiu. Colocar a compra, né? Porque daí ele vai subir. Se não quer colocar aqui. Mas a venda aqui já teria que colocar aqui. Não adianta eu colocar depois que foi. Porque se ele foi e você coloca aqui ele não desce mais. Porque às vezes ele pode descer até as 6. Ou até as 7. E depois você coloca e ele acaba voltando. E a Libra tem muitos pips. Ele se movimenta. Muitos pontos. E acaba ficando um prejuízo muito grande. E às vezes não volta nunca mais. Ou até volta um tempo, mas é que ele pode subir, porque daí não é certo que ele vai ficar aqui, ó, esse ponto aqui, ele vai no outro dia descer desse ponto e subir desse ponto. Esse ponto seria no dia. Pode ver que aqui ele desceu. E ele desceu pouco, mas depois que ele subiu lá, ele também desceu. E tem disso também da Libra. Por exemplo, ela pegar e descer, subir e depois vai descendo devagarinho. Só que o devagarinho dela é bastante pontos. Então aqui ele já vem descendo. Ontem ele aconteceu a mesma coisa. Então ele pegou, desceu. Ó. Aqui ele teve uma movimentação maior. Mas desceu, subiu lá, desceu, subiu um pouco mais e depois desceu tudo de novo. Então ele acabou voltando lá em cima. Passou lá daquela altura lá. E hoje é a mesma coisa. Olha aqui. Desceu, subiu e desceu tudo de novo. Então pode ver que acontece isso com a Libra. Então ela nunca vai subir infinitamente. Já aconteceu num dia de pegar e subir bastante. Ela fica fazendo uma tendência só de subida, fazendo as vendas e tudo, mas só numa de subida. Mas ultimamente está acontecendo isso. De pegar e descer aqui, subir lá. E mesmo naquele dia que ele estava só subindo num dia, no outro dia de madrugada ele desceu. Teve um dia que não, foi o dia que eu coloquei. Foi uma falta de sorte imensa, porque daí o dia que eu coloquei ele desceu até meia-noite e pouco. E depois, só que daí ele voltou para cima e daí acabou descendo, mas desceu só aquilo que tinha subido. Então eu acabei botando, por exemplo, eu tinha colocado numa caída, por exemplo, aqui, ó. Ele caiu lá em cima, daí eu botei aqui. Aí já é arriscado, porque daí ele pode não descer mais que isso aqui. Aí ele poderia subir lá em cima, voltar aqui nesse ponto e depois descer. Mas isso aqui geralmente uma vez aconteceu.
única. O franco, esse euro franco aqui, ele trabalha às vezes só de subida ou só de queda. Ou só de queda não. Geralmente ele cai porque o euro cai também. Mas sexta caíram tudo, não teve jeito, caíram todos. Todos. Esse aqui é o riscão que deu no final. E geralmente no final, quando vai fechar, eles caem todos. Ó, esse aqui já tinha caído tudo que tinha caído e ainda no final dá um risquinho para baixo. E o Audi é a mesma coisa, ó. Colocou as 11 aqui, ó, o problema é que se colocasse as 11 aqui ia lucrar pouco, porque ele acabou subindo um pouco. Então às vezes dá para esperar para colocar as 11,5, dependendo do momento que ele for. Porque que ele voltou lá em cima, mas depois ele já desceu. Mas aqui também das 15,30 ele também desce, ó, o Audi. 96, 86, já deu 10 pontos aqui, ó. Já é um bom lucro, 10 pontos. Ele também cai nesse horário das 16, depois caiu mais um pouco aqui, até as 18h42. NZD nem se fala, caiu tudo. Só que ele pegou e subiu lá em cima, ó. 6,26. Enquanto o euro dólar descia, ele pegou e subiu lá em cima. Depois ele fez a queda das 6, ó, desceu até as 8, que é um horário também meio que sagrado desses aqui descer, o Audi e o NZD. Só que o Audi acabou descendo pouco aqui. Mas não, ele desceu, ó, ele estava subindo, chegou a 6,24, ó. Vamos colocar aqui a 7, né? 6,56 e tal. Ele desceu aqui até as 8, ó. Então desceu também. Só que o NZD acabou descendo mais, mas também subiu mais. Subiu lá e depois ele acabou descendo aqui até as 8 e pouco, ó. E depois ainda fez mais uma caída aqui. Ele subiu pouco aqui até as 11, só que depois ele desceu e voltou um pouco para cima. Mas também desce nesse horário aqui das 7. E o das 15 aqui também é a mesma coisa. Porque esse horário aqui, por exemplo, das 15h30, 16, já é um horário de quase finalização da Bolsa de Nova York. Porque ela vai até as 20, mas é que daí ali já começou às 11h30. Não, ela vai até as 16, eu acho que é até as 16 mesmo. Ela começa às 11h30, então já teve muito tempo de compra. Então já é uma finalização, então eles vão fazer venda, eles não vão comprar, ele não vai subir mais. Já foi o que aconteceu. Mas, dependendo, claro que isso aí não é uma... Ele faz uma venda, mas dependendo se está uma tendência de subida só, por exemplo, o euro, que ele já fez isso, de pegar uma tendência só de subida, então acaba ali pegando e fazendo uma venda muito pequena. Mas mesmo assim, quando ele estava só subindo, ele pegou naquele horário ali, ó, desceu. Desceu mesmo. O euro-Japão, ele acompanha muito o Japão, e o euro também, claro. Mas aqui, ó, por exemplo, aqui ele caiu junto com o euro. Só que o Japão, ele é meio que diferente dos outros. Ele acompanha as moedas que estão naquela movimentação. Então ele acaba ajudando sempre os parceiros dele para descer também. Mas é claro que a descida dele já foi meio diferente aqui, porque ele voltava bastante. Mas mesmo assim ele caía. E o Canadá é o único que é o contrário. E o franco também. O dólar franco, geralmente quando o euro está descendo, ele está subindo. Na sexta aconteceu dele cair tudo. Mas geralmente ele acaba subindo quando o euro, o dólar desce. Já o Canadá é diferente, por exemplo. Claro, aqui ele caiu por causa da notícia. Deu uma notícia aqui, ó. Ele caiu com tudo. Mas ele vai descer aqui, ó, até 11h30, claro, que foi quando deu a notícia, 11h30. Se colocar aqui, ó, foi um lucro bem grande. Mas às vezes acontece que não dá tempo. Porque às vezes ameaça e volta. Mas hoje ele foi tranquilo. Aí ele volta aqui, ó. Ele vai sempre até as 11h40. Não vai passar das 11h40. E no fim ele acaba voltando. Então, o que eu fiz aqui? Eu peguei uma ordem de volta. E não de venda. Porque daí ele vai voltar. Nem que seja até as 12h10 ele vai voltar. Às vezes, claro, ele volta aqui e acaba descendo depois tudo de novo. Mas ele vai voltar aqui. Mas ele sempre vai até as 11h40. Eu nunca vi ele passar das 11h40. Quando ele cai com notícia.
Claro que se pegar aqui nessa voltinha aqui ia dar um bom lucro. E daí, por exemplo, o dólar Canadá ele trabalha sempre ao contrário do dólar ien, que é do Japão. Então, por exemplo, quando o Canadá está subindo, o outro está descendo. Pode acontecer deles subirem junto quando dá uma notícia muito forte, que daí eles vão tudo pro mesmo lado. Aí, por exemplo, os que são com o dólar depois, por exemplo aqui, aí eles vão para um lado e os outros vão para o outro. E pode ver que também aconteceu aqui, por exemplo, ó, quando o euro dólar estava descendo bastante, nessa parte aqui, ó, porque o AUD geralmente ele cai tudo na seção dos Estados Unidos, que aconteceu ontem. E ele pegou, caiu tudo aqui até as 15h56, ó. Então ele foi lá até as 12, ó, 10 e pouco, 11, 12, mas não passa desse horário. Não passa mesmo, porque daí ele já vem subindo lá desde a madrugada. Aqui já começou a cair. E daí ele caiu. Depois ele ficou sobe e desce. Aqui ele caiu por causa de uma notícia à noite, às 22h30, que é uma que ele caiu. Mas pode ver que aqui, ó, ele não caiu muito porque ele queria chegar lá em cima. Então por isso que ele não caiu muito. Mas de qualquer maneira ele caiu aqui depois, ó. Então se colocasse as 11h30 aqui, ó, o lucro era certeiro. Ontem era a mesma coisa. Só que não adianta colocar muito cedo aqui. A não ser nesse horário aqui das 7, mas tem que colocar quando ele está lá em cima e não quando ele está aqui embaixo. Porque daí já fica no prejuízo. Então é bom colocar às 6h50 ou às 6h50 ou 7. Mas é que às vezes às 7 ele já desceu. Outra moeda também, que eu já falei aqui do Japão, geralmente ele cai depois. Quando começar às 11 aqui. Só que às vezes ele cai bastante e daí acaba voltando. Mas quando chegar às 11h30 aqui, ó, ele já se modifica e já cai mesmo. Mas aqui ele acabou caindo depois, às 11h47. Daí eu queria mostrar aqui o Zulu Trade, que eu já falei em outros vídeos, que é um local onde você pode ganhar dinheiro seguindo os trades aqui. Só que aconteceu o que pode acontecer. Esse aqui que está em primeiro lugar, com 11 milhões seguindo, já tem mais de 1 milhão de lucro. A estratégia dele é colocar compra à noite. Porque a noite é um horário de subida do euro dólar. Só que ultimamente ele estava subindo pouco. Tanto que subiu pouco ontem também. E daí foi subir depois no outro horário. E ele sempre lucrava por isso. Porque depois ele subia pouco às vezes, depois descia de madrugada e acaba voltando lá em cima, mas não aconteceu isso porque ele estava em queda. Então aqui, ó, ele está com 527 negativo, colocando compra. À noite, ó, 118 aqui, ó. Então é bastante, daí muitos acabam perdendo porque tem pouco dinheiro e acabam não segurando o saldo, né? Porque dele olha pro tanto de ordens que ele abriu. E isso não foi no mesmo dia, foi no dia 4 e outro no dia 5. Cliente que ia subir e não subiu. E daí ele fecha com muito poucos pips. Por exemplo, aqui geralmente é 5, 6, 5 e 8, 6 e pouco. Poucas vezes aqui deu 10, quando deu uma movimentação rápida que ele acabou. Então ele arrisca muito para ganhar pouco. Só que no montante ele já ganhou bastante. Porque daí ele ganha quase todos os dias, ele ganhava sempre. Só que quando fica negativo, ficou 100 negativo. Então nunca fica 100 positivo. Mas se ele tivesse colocado venda, claro que não à noite. Mas sim, se colocasse à noite já teria lucrado, porque ele desceu muito mais naquele momento que subiu pouquinho. Quando chegou lá pelas 22h30 ele já caiu com tudo e subiu mais. Então às vezes é melhor botar a venda à noite do que compra, porque ele vai subir pouco e daí acaba ficando prejuízo. Claro que daí tem muitas vezes que ele desceu até bastante e depois ele voltou.
desceu até as 3 e pouco, até as 4 ou 5, depois ele acaba voltando lá em cima e daí passa e lucra. Só que daí primeiro você vai ficar no prejuízo para depois ter um possível lucro. E aqui, né, aconteceu nesses dias de nem voltar mais e ficar no prejuízo. Se tivesse colocado venda, já teria lucrado no dia e pronto. E também poderia ter colocado venda no horário das 11h30, pelo lucro certo. Aconteceu a mesma coisa comigo e com muita gente aqui que acaba colocando compra do dólar. Esse aqui já trabalha com a Libra. Mas mesmo assim, pode ver que ele está no prejuízo aqui, ó. Porque foi o que eu falei, né? A Libra sobe naquele horário da noite e desce. Mas olha, o momento que ele colocou já não foi um momento certo e já ficou no prejuízo. Porque mesmo ela sempre subindo, se ele tivesse colocado bem certo, então claro que eles ganham. Não dá para mentir aqui, mas é que nunca é 100%. Acaba acontecendo de ficar isso aqui. Tem uns que nem se fala aqui, que está com muito negativo. Esse aqui está 1000 negativo. Colocando, ó, ele sempre fechava também com 6.9, 6.8, usando aquela estratégia da noite. E domingo geralmente ele sobe. Vamos ver o que vai acontecer domingo que vem. Porque ele desceu tudo aquilo, daí ele vai pegar e vai subir. Mas ele chegou domingo passado, crente que ia subir e colocou compra e encheu para cima. Aí ele colocou no dia 3 e estão aqui abertas, ó, desde o domingo. 100 e poucos negativo. Ó, e como ele colocou com $1, fica 1113 negativo. Só que aqui não é uma conta real. Então, não sendo real, ele não está perdendo nada. Só que tem muitos que seguem que não tem seguidor nenhum, ó, porque ele ainda está no ranking lá abaixo. Ó. Tem muitos aqui que tem contas que não são reais, contas de demonstração, e tem seguidores. E daí só que os seguidores acabam perdendo um monte, quebrando as contas. Então acontece isso aqui, ó. De estar só lucrando, bonitinho, colocando aqui, ó. Ele já tinha 44 ordens, todas com lucro de compra. Aconteceu a mesma coisa na minha conta. De eu pegar e fazer a mesma coisa e botar à noite. Domingo sempre subia, então o crente peguei e botei para cima. Olha aqui, 137 negativo. Então não tem fundamento. Aí vai ficando bem negativo. Daí quem não tem muito dinheiro quebra a conta. Porque daí ele ficou, olha, tá 13, 13 mais 13 mais 13 mais 13, ó. Para quem ganha 1 e pouco com 10 pontos. Só que daí eu fiz um monte de burrada hoje. Pode ver que aqui, ó, ultimamente, tá todos com lucro de venda. Coloquei desde o dia 28, ó. Ó, 28, dia 6, ele desceu. Só que essas aqui eu também coloquei quando ele estava lá embaixo. Ele já tinha descido e eu coloquei. Por isso que ficou desde o dia 28, porque dele acabou voltando um pouco para cima. Ele foi lucrar só o dia 6. Só que sempre fechando com pouco. Aí aqui, ó, colocando venda e fechando com pouco, achando que ele ia voltar. Mas dependendo do horário, ele não volta. E hoje também eu coloquei ordens aqui de venda. Só que eu coloquei às 8h40, porque é um horário que caía e ele acabou voltando lá em cima. Acabei fechando negativo e depois ele desceu muito mais. Então, por exemplo, se eu tivesse colocado todas as vendas, essas aqui, claro que não depois que ele desceu. Aí é perigoso, tem que colocar quando ele está lá em cima. Não teria nenhuma negativa, teria tudo com lucro. Todas. E daí acabam, os seguidores que tem aqui acabam saindo. Muitos saem e muitos acabam perdendo. Por causa destes erros básicos, ó. 703 aqui. E daí uns que ganharam, já perderam, eles caem fora, tá? Aqui aparecendo, mas não tá abrindo ordens.
Esse aqui é um que entrou aqui, daí já está com ordens só positiva, mas claro que baixou aqui porque eu fechei negativo ali. Só que daí teve aqui um dia que eu peguei e fechei negativo, porque ele não foi, eu coloquei, ele não foi, eu fechei com 35 pontos negativo. E depois a gente recuperaria em outros momentos. Só que daí aquelas lá eu fiquei na esperança que fosse subir. Ó, aqui ainda acabei fechando errado, venda porque estava 32 negativo, fechei errado. Só que daí aqui ó, eu botei compra e daí ele começou a descer, eu fechei negativo. Todas essas aqui, porque eu vi que ele não iria mais. E daí pode ver que aqui ó, sempre tem umas de compra assim, claro, mas geralmente venda dá mais certo. Aqui estava certo. Aqui foi o dia da falta de sorte, que foi a libra que eu coloquei para baixo e ela não desceu. Aí eu acabei fechando até com 77 pontos, negócio 71. E daí ela pegou e levou 2 dias e desceu. Só não lucraria. Ela só chegou naquela altura ali e não desceu mais. Claro que até o momento ela não teria lucrado, porque olha, eu era com 1,28 com 32. E ela ainda está 1,29 com 35, mas pode descer. Só que ficaria 100 pontos negativo. Porque a libra ela anda muito, por exemplo, aqui, ó 1,29,72, 1,29,27. Aqui deu 50. Mas ontem, sim, ela subiu 100 pontos. Ó, 1,28,60, 1,29,90. Então deu mais de 100 pontos aqui, 120 pontos. Uma subida aqui de 1 hora só, das 10 até as 12h15, 2 horas de subida. Subiu 100 pontos, então a libra é perigosa. Mas só foi aquele dia que não deu certo. Então hoje eu poderia ter feito a festa aqui, com essa caída que deu do euro. E acabei ainda fechando com 9, só 9 pontos, achando que ele ia voltar. Dificilmente ele volta, quando ainda está dentro do horário. Então por isso que... E quando tem aquele ponto lá embaixo que ele começa a cair, se ele está caindo com tudo, ele vai chegar lá naquele ponto e acaba até às vezes passando. Então não precisa nem fechar antes. Mas eu acabei fechando, eu poderia ter colocado umas quantas ordens e ter feito a festa. Porque daí esses aqui acontece deles pegar e não abrir a ordem de venda. Então ele fica esperando até ficar 200 pips negativo. Ele botou a 200, ó. Tá 100 e... Aqui tá marcando 219, mas se atualizar aqui ele deve estar uns 140 já. E pode descer muito mais. Só que ultimamente, os últimos dias ele começou a dar umas subidas. Mas ele vinha só descendo. Então eles não colocam. Aí eu não. Eu ainda coloquei para baixo. Tá 130. Ó. Chegar a 200 vai fechar negativo. Aí ó, com 130 dólares. Porque ele com 10 centavos. Eu mudei aqui a página para mostrar aqui os ganhos dos nossos afiliados aqui da Binary.com. Pode ver que estava bem legal aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5 dias só de lucro, mas daí teve 2 dias aqui, ó. Mas é pouco, pode ver que 48,52 de perca aqui. Que daí é a soma total de lucros menos o que perdeu. Então pode ver aqui, ó, 123, 171. Então estamos numa média boa aqui. Já está com 84, estava com 150, mas aí baixou porque perdeu aqui. E o auto trade aqui também, já estamos com lucro aqui, ó, 19,42. E ó, é apenas 9. Então se desse 20 vezes 3, 60 dólares. Então é um bom lucro aí. Já dá para pagar alguma conta em alguma despesa com a gente, com os afiliados aqui. Então eu vou encerrar esse vídeo e depois eu vou fazer um vídeo aí do boot da Binary e também do Auto Trade. Obrigado a você que viu esse vídeo. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho,
Nós estamos postando vídeos novos aí toda semana. Agora eu tô também colocando vídeos do Forex Brasil, né? Forex, se você quiser operar aí. Ele tem várias corretoras boas. Tem o InstaForex, tem o IC Markets, que são corretoras boas. Tem a Coimex também. São corretoras que dá para sacar direitinho, daí não tem muita conversa. Então às vezes tem corretoras que tem que esperar alguns meses para poder sacar, e tem algumas regras também para operar, assim, não pode fechar muito rápido as operações. Eles têm algumas regras e daí acaba você não conseguindo sacar tão fácil. Mas essas aqui que eu tô indicando é bem fácil, você pode sacar pelo Bitcoin ou pelo Neteller e o dinheirinho entra bem certo. É só você fazer certo aí no mercado financeiro. O melhor seria, para não ter erro, seria colocar uma ordem de venda lá pelas 11 ou 11h30. Não, ele vai cair. E às vezes a gente acha que não vai cair, que nem hoje estava subindo. Ele caiu um pouquinho ali até as 11h25 e depois ele acabou caindo mesmo, ó. Mesmo que não caísse tudo isso aqui de volta, ele pegou e caiu aqui, ó. Pode ver que aqui ele vai indo ali e tal, desceu até as 12 e pã, riscou. Até as 12h15, ó. Já saía no lucro aqui, ó. Pegava aqui, fechava. E daí para você ir ganhando mais, você vai aumentando o valor da ordem. E só que tem que ter um saldo bom, então não adianta saldo pequeno. Até com $100 dá para começar. E não vai quebrar a banca. O problema é que o tanto da ordem. Então você não pode colocar uma ordem de 10 centavos se você tem $100 só. Porque daí você, se ele não descer, né, vamos imaginar, daí você vai ficar no prejuízo, porque daí ele pode subir muito, ficar sem negativo e quebrar a conta. Então por isso que tem que colocar com 2 centavos no máximo, ou 3 quando tem $100. Que daí se der 10 pontos você vai ganhar $2. Depois vai aumentando, quando vai aumentando o saldo, vai aumentando o valor da entrada. E colocando nesses horários aqui, horários certos de queda ou de subida também, mas uns horários certos e rápido. Por exemplo, das 7, aqui ó, lucro certo. Aqui por exemplo, ele foi até as 9h15, daí desceu. Mas geralmente ele desce aqui 8h40, 8h50 ele acaba descendo. Mas mesmo que ele descesse pouco aqui, já fazia um lucro. E esses horários aqui, por exemplo, 12h50. 12h50 ele cai até as 12, até a 1. E cai bastante, ó. Outro horário também ó, aqui já foi 13h44, ó. Mas geralmente é 13h50, cai até as 14. E ele ainda deu uma esticadinha aqui, foi até as 14h22. Mas aqui é certo 13h50 ou 13h44. Só que ele sobe para cair, então às vezes não adianta pegar aqui, ele já caiu aqui, né? Aí, não, vou botar aqui a ordem, porque daí ele vai descer mais um pouco. E ele acaba voltando, porque daí não é porque ele está voltando, é porque é o momento de compra. Então se é de compra, ele vai subir o máximo que ele conseguir dentro do horário. Só que nunca até lá em cima. Mas às vezes acontece ele voltar lá em cima, mas mesmo assim ele vai cair, que nem ele fez aqui. Ele voltou lá em cima para cair às 12h50. Então se colocar antes aqui já fica no prejuízo, porque ele vai acabar voltando lá em cima. Depois ele desce. Então é isso, pessoal. Obrigado a você que viu esse vídeo aí e até mais.